Olá, vamos falar sobre transação penal. A transação penal é uma espécie de modelo negocial ou solução negociada no âmbito do sistema de justiça criminal brasileiro. Trata-se de um acordo entre o Ministério Público e o suposto autor do fato nos casos de infrações de menor potencial ofensivo e quando houver, claro, indícios suficientes de autoria e materialidade. Então, o Ministério Público propõe o cumprimento de uma pena restritiva de direitos ou multa ao suposto autor do fato. Estas penas alternativas propostas podem ser, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, prestação de outra natureza, tal como a entrega de cestas básicas a instituições filantrópicas. Ao aceitar a proposta oferecida pelo Ministério Público, o suposto autor do fato não terá de responder a um processo criminal e nem discutir a sua culpabilidade em instrução probatória. Por quê? Porque uma vez homologada a negociação pelo juiz e tendo o autor do fato cumprido uma condição determinada na proposta, esta informação não constará na certidão de antecedentes criminais e nem acarretará reincidência contra ele, sendo essa medida despenalizadora registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício dentro de um prazo de um período de 5 anos. Significa então dizer que após 5 anos do benefício concedido, se a pessoa vier a se envolver em uma nova infração de menor potencial ofensivo, a transação penal poderá ser novamente oferecida. Perfeito? Uma questão interessante e se a infração for de alçada privada, ou seja, for uma demanda penal de iniciativa privada do ofendido, o Ministério Público poderia oferecer a transação penal? Bom, neste caso não. E por quê? Porque nas demandas de iniciativa privada, o Ministério Público não é parte legítima, não é o legitimado ativo. Portanto, não poderia oferecer a transação penal. E veja que, embora o benefício da transação penal encontre previsão na Lei 9.099 de 1995, tão somente para as ações penais de iniciativa pública, no qual o Ministério Público figura como titular, a jurisprudência já tem admitido a sua aplicação às ações penais de iniciativa privada. Perfeito? Então, o querelante, ou seja, a vítima, o ofendido, deve propor a transação penal em face do suposto autor do fato, cabendo então ao querelado aceitar ou não a proposta. E não aceitando, o querelante então poderá promover a demanda penal por meio da sua queixa-crime, desde que exista, sem dúvida, suporte probatório mínimo de autoria e materialidade. Perfeito? Anota aí também uma questão interessante. Nas ações de iniciativa pública, se houver recusa do Ministério Público no oferecimento da proposta e estando configurados os requisitos para a proposição da transação, embora exista controvérsia a respeito, neste aspecto, é de ser considerada a hipótese de se encaminhar os autos à instância de revisão ministerial, aplicando-se analogicamente o artigo 28 do Código de Processo Penal e também no mesmo compasso, até mesmo a súmula 696 do STF. Anota aí também, para efeito da proposta de transação ao suposto autor do fato, em caso de concurso de crimes, a regra do somatório das penas não deve ser utilizada. Porque veja o seguinte exemplo: lesão corporal leve do artigo 129 caput, cuja sanção vai de 3 meses a 1 ano. Se praticada em concurso com um crime de estelionato, que tem a pena de 1 a 5 anos, as penas desses tipos penais, as penas em abstrato, devem ser consideradas isoladamente para fins de incidência dos institutos da transação penal e também da composição de danos civis. Aliás, é um assunto que abordo em outro podcast. Porque, neste caso de lesão com estelionato,
Embora a infração de estelionato não comporte transação penal, porque o estelionato tem a pena máxima superior a 2 anos, a lesão corporal leve do artigo 129 caput é uma infração de menor potencial ofensivo e, por isso, admissível a transação penal. Perfeito? Muito bem, anota aí também, embora seja um regime jurídico próprio do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, a transação penal pode ser oferecida fora do GCRIM, em outro juízo, quando houver uma situação de conexão ou continência. Por exemplo, quando o agente responde por um homicídio doloso praticado em conexão com a fraude processual, prevista lá no artigo 347 do Código Penal, que é uma infração de menor potencial ofensivo. Observe que a competência é do tribunal do júri neste caso. Por quê? Porque haverá uma reunião de processos perante o tribunal do júri decorrente da aplicação das regras de conexão e continência. E deverá ser observada aí o regime da transação penal para a infração de menor potencial ofensivo, ou seja, em relação à fraude processual do artigo 347. Entendido? Aí, muito bem, anotar também uma última consideração importante em relação à súmula vinculante 35 do STF, do Supremo Tribunal Federal. A homologação da transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, não faz coisa julgada material. Então, se as cláusulas da transação forem descumpridas, a situação anterior é retomada, ou seja, essa situação descumprimento viabiliza, autoriza o Ministério Público a dar continuidade à persecução penal mediante o oferecimento de denúncia, ou, se for o caso mesmo, requisição de inquérito policial. Portanto, enfatize-se aí que, descumprindo as condições previstas na transação, o titular da demanda penal pode dar continuidade ao procedimento criminal contra o autor do fato.